tudo bem? Muito boa noite para você. É uma boa noite especial mesmo. Daqueles assim de a gente encher a boca, encher o peito de ar e dizer boa noite, porque hoje a noite vai ser muito boa em função do convidado que a gente tem no nosso programa de hoje. É uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração e que está nas nossas vidas aqui em Goiânia há muito tempo. Nem vou dizer o tempo, vou deixar que ele diga depois há quanto tempo ele está na política, quantos mandatos ele tem. É uma pessoa bastante respeitada, uma pessoa que sabe respeitar também, mas que também tem o casco duro. Quando precisa, ele chega junto e chega junto mesmo, né? Eu não vi ninguém ainda fazê-lo de bobo, como a gente costuma dizer. Me permita aqui. Eu estou falando de uma pessoa bastante simpática, que tem hábitos interessantes e hábitos assim, bastante simples, como por exemplo, festejar todos os anos Santos Reis, né? É uma folia de reis na casa dele, no espaço que ele mantém ali no setor universitário, não é isso? Setor universitário. Setor universitário. Pela voz que você já ouviu, que agora deu para acabar de adivinhar, né? Estou falando do vereador Anselmo Pereira Sobrinho Silva, é isso? É isso mesmo, Paulo. Um prazer estar no seu programa com os seus telespectadores e uma alegria de revê-lo assim próximo, né? Fisicamente, nos encontrarmos novamente para debatermos as boas coisas, neste caso, da vida. Verdade. Eu vou querer saber muito do senhor, claro, sobre a Câmara de Vereadores também, mas vou querer saber principalmente da vida. Quem é o Anselmo Pereira, que veio lá do Maranhão, né, e acabou virando goiano, né, que ninguém se lembra mais que o senhor é do Maranhão. Mas eu tenho certeza que o senhor tem um coraçãozinho lá, mas tem um outro pedaço bastante grande desse coração aqui também no estado de Goiás e principalmente na nossa querida Goiânia. Eu vou chamar um intervalo, porque depois, aí sim, meu amigo, você vai ouvir histórias, mas histórias interessantíssimas. Fica ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é um programa que eu tenho certeza que você, principalmente você de Goiânia, mas também você do interior, porque você acompanha a política, acompanha as notícias políticas aqui de Goiânia, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouco mais desse existe mesmo o tal do profissional da política? O senhor é um profissional da política, Anselmo Pereira? Não é nenhum desmérito as pessoas chamarem alguém, Paulo, de profissional. Eu lhe conheço há quantos anos? Você é um profissional da imprensa. Sim. Não tem ninguém mais profissional do que você. Imagina. Não, então você é um profissional. Eu sou um profissional da vida da política. Qual é a minha função? Servir. Provavelmente, por ter esses mandatos, eu devo estar servindo bem a sociedade e aquilo a que me destino. Ou seja, resolver os problemas dos quais me pagam, porque eu sou empregado do povo. Mas eu acho engraçado e interessante porque na sua ficha, na sua identificação, lá na Câmara de Vereadores, assim como no Wikipedia, né, consta lá, ocupação, 2 pontinhos, vereador. E o senhor é dono de farmácia, né? Poderia ser outras coisas também, mas está lá, ocupação. Não, eu sou vereador e ponto final. Na verdade, eu sempre me qualifico como vereador, mas antes de ser vereador, eu sou comerciante. Eu tenho um comércio de medicamentos, que é farmácia, há mais de 54 anos. Se eu tenho 40 de vereador, quer dizer, eu comecei primeiro na farmácia e continuo sendo comerciante de farmácia. Aliás, eu não sou farmacêutico, eu sou advogado e sou farmacista. Pois é, poderia ser advogado também. Farmacista, essa eu não conheço. Farmacista é porque eu detenho o comércio de medicamentos de farmácia. Já eu tenho familiares que são farmacêuticos, eu não quis fazer farmácia. Então eu preferi fazer advocacia, que batia bem com a minha profissão de político. Pois é, vereador, a gente conversava antes de começar o programa e eu dizia ao senhor que, com toda modéstia, porque quem sou eu diante do senhor, da sua capacidade de oratória que o senhor tem, né, que inclusive emocionou muitas pessoas que vieram à minha festa de entrega de título de cidadão goiano e goianiense, né, sendo que o de goianiense foi o senhor que me entregou, e eu
E muita gente ficou emocionada, né, com o discurso que o senhor fez. O senhor tem uma capacidade de oratória, de fazer um discurso assim que poucos têm. Imagina eu querer ter. Mas eu pretendo ainda assim fazer uma singela homenagem ao senhor. São quantos mandatos? Na verdade, eu tenho 10 mandatos consecutivos. Tenho um de deputado, que eu fiquei 3 dias de deputado, renunciei e voltei para vereador. Eu devo, se Deus me der saúde, eu espero que seja sempre bondoso e generoso comigo, no fim deste mandato, eu devo estar com 42 anos de vida pública ininterrupta. Minha primeira eleição foi em 1976. Provavelmente muitos dos seus ouvintes e telespectadores não tinham nascido ainda. 76 o senhor foi eleito? 77 eu fui eleito, tomei posse, fiquei primeiro suplente, assumi várias vezes e depois fui assumir aquela pasta que eu lhe disse da Secretaria de Ação Urbana. Me permita aqui, mas só para a gente poder dimensionar a importância desse espaço de tempo, quer dizer, em 77, quando o senhor assumiu, né, infelizmente, né, Elvis morreu. Sim. Ele morreu em 77. Foi. E a gente tem a morte do Elvis como se fosse uma coisa muito distante. Mas o senhor também é do ano de 1977. Como é que é sobreviver a tanto tempo assim? Como é que o senhor consegue sobreviver a tantos prefeitos diferentes uns dos outros? Que bom que você me dá a oportunidade de contar uma coisa. Quando eu assumi a Câmara, lá só tinha uma máquina Hamilton. Hamilton, a maioria dos seus telespectadores provavelmente não sabe nem o que é isso. É aquela máquina do ASDFG, que nós tínhamos que datilografar. Então veja você... Tinha Hamilton e tinha Olivetti também, e Olivetti, né? Hamilton, Olivetti, mas a minha era Hamilton. Então veja você que os equipamentos de hoje, que nos dão a condição de aproximar da sociedade, as redes sociais, internet, telefones celulares, tudo isso, eu jamais imaginaria na minha vida. O primeiro dia que chegou um fax na Câmara Municipal de Goiânia, eu disse para os meus funcionários, você quer dizer que você vai pôr um papel aqui na Câmara e vai ser lá na minha farmácia, um papel escrito e falou, compre um que eu vou fazer o teste. Comprei e saiu o papel. Então veja que eu ainda sou da época do fax. E eu também. Nós também. E aquilo foi uma alegria, né? Então a gente conseguiu, igual você disse, conseguiu fazer essa convivência com todos esses prefeitos, começando com Francisco de Castro. Veja você que eu não tenho que negar minhas origens, não. Eu fui vereador da Arena. Não tem que estar negando. Eu e Maguito, que faleceu, eram os únicos que ainda estavam na vida ativa, que fomos vereador da Arena, mas de uma arena que era o partido, do governo. Do governo, eu não tenho que omitir isso. O governo que é chamado de governo da ditadura. Sim, mas o senhor considera que seja não, da ditadura? Não, mas na nossa época nós já éramos da ala mais evoluída, que buscava a democracia, buscava as eleições, ajudava a fomentar dentro do próprio partido a evidência da necessidade de se ter eleição e ter também a passagem para a democracia. O que aconteceu em Goiânia, quando o Íris fez aquele grande evento, que deu mais de não sei quantas mil pessoas na Praça Cívica das Diretas Já. Então, quer dizer, naquela época eu já era vereador e continuei até hoje. Que filme estava em cartaz quando o senhor foi eleito? O senhor se lembra? Não? Olha, realmente, eu não me lembro, mas eu lembro dos cinemas que eu ia. Eu ia no Cine Casablanca, eu ia no Cine Capri, eu ia no Cine Frida, nos melhores, inclusive existia o filme o Cine Santa Maria, que era na Anhanguera. O Cine Santa Maria era na Anhanguera, quase chegando na Praça do Botafogo. E esse eu posso contar. O Tostão, o Dólar Furado, mais ou menos, era esse filme. Juliano Gema. Dólar Furado, mais ou menos isso. Esse era o filme que nós gostávamos de assistir naquela época. Quanto tempo, hein? O senhor tem saudade daquela época? Tem. Aquela época... O senhor preferiria que não existisse celular mais, que não existisse essa rede social? Não. Eu acho que a geração tem que evoluir. Eu sou da opinião que as coisas têm que evoluir. Eu e você somos contemporâneos das evoluções do século XX para o século XXI. Nós somos privilegiados. As melhores músicas foram no século XX, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70. 60. O descobrimento do telefone, o homem que foi à Lua, foi na nossa época. O senhor acredita que ele foi mesmo? Acredito. É? Tenho convicção plena que ele foi à Lua. Absoluta. E por que não voltou? Eu fiquei até de madrugada. Mas o Yuri Gagarin foi e voltou e falou. Eu não posso estar mentindo.
Faleceu agora recentemente. Sim, o Yuri que era um russo, né? Um russo. Mas ele não chegou a ir lá como foram os outros, né? O Armstrong, o Aldrin e esqueci o nome do outro agora. Andaram. Eu me lembro que Andaram, mas como é que filmou lá? Quer dizer, até hoje não entra na cabeça de muita gente que eles realmente tenham ido lá. mas e se foram, não era tão bom assim ao ponto de não merecer uma volta? Não, mas eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho a fé e a convicção de que foram os primeiros a fincar uma bandeira na Lua. Pena que era uma bandeira americana, né? Não era brasileira. Tá, o que é que o senhor fazia em 1977, quando o senhor passou a ser vereador a primeira vez? Que sensação o senhor sentiu quando tomou posse? Qual foi a sensação que o senhor sentiu lá em 1977, comparando com a que o senhor sentiu agora da sua posse mais recente? O que é que mudou nesse tempo todo? É engraçado, Paulo, que as emoções são as mesmas. Pergunte a qualquer cantor, pergunte a qualquer ator que vai ensinar uma peça, mesmo que ele faça ela 20 vezes, todas as vezes é a mesma emoção. E eu tenho o privilégio de, geralmente, quem faz o discurso de todas as posses, raras não fui eu, todas fui eu. De todos os anos, praticamente. Eu fiz a posse daquela gestão, daqueles mandatos. Geralmente sou eu que faço o discurso. É a mesma emoção, é o mesmo nervosismo, mesmo com toda a experiência que eu tenho. Então, eu nunca tinha ido à Câmara em 1977. Eu não tinha pisado na Câmara. Nessa época, a Câmara funcionava ali no prédio do Popular? Sim, do Popular, no chamado... Eu tinha até um apelido, Balança, mas não cai. Era um prédio. Balança, mas não cai, era mais embaixo. Era mais embaixo, mas nós também, depois te conto, eu não posso falar diante das telas, por que ele falava balança, mas não cai. Tinha um túnelzinho por cima ali, sim, né? Justamente. Mas então, eu comecei ali, depois a Câmara... Só para contextualizar melhor, porque isso não é do conhecimento do telespectador, do jovem telespectador, esse prédio funcionava, ele existe ainda, né? Me parece que foi tombado até. Ele existe ali na Avenida Goiás, entre a 3 e a 2. E a 2. Né? Para quem desce, fica do lado esquerdo. Para quem sobe, fica do lado direito. Ali que funcionava a Câmara Municipal. Depois nós fomos... Ali que seu Jaime foi prefeito? Foi prefeito. Foi ali que ele foi prefeito, seu Jaime Câmara? E ele fez... Acho que deve ter tomado posse ali, né? Acredito que sim. Naquela época, não me recordo disso com muita profundidade. Agora, os melhores momentos da minha vida como vereador, e que continuo agora, foi quando nós mudamos para o Parthenon Center. Aí sim, nós achávamos que estávamos num lugar bonito, lá no 9º andar do Parthenon Center. Uma altura boa de jogar os adversários, né? Viu? Tinha um espaço grande lá em cima, foi criado realmente um plenário que depois levou o nome de um vereador que faleceu de acidente, chamado Trajano de Sá Guimarães, e eu me senti mais vereador naquele prédio. Impressionante, impressionante. Eu me realizei muito no Parthenon Center. Ali já foi década de 70. Isso, do Manuel dos Reis. Manuel dos Reis era que tinha feito o prédio, tinha idealizado, Manuel dos Reis. Tinha tirado o mercado, feito uma permuta na Boa do Vale e terminaram fazendo aquele belo prédio, que era uma modernidade nunca vista. Aliás, estacionamento que se circundava e chegava até o 9º andar, um negócio de louco naquela época. Existe até hoje, né? Existe até hoje. Existe até hoje. Aliás, foi o único estacionamento daquele tipo que eu vi carro cair de lá de cima, né? Caiu um Galaxy uma vez de lá de cima, na Rua 4. Afundou. Mané Fogueteiro, ele era fogueteiro mesmo? Era. Prefeito? Eu convivi com o Manuel Fogueteiro. Eu convivi com o Dr. Manuel dos Reis. Aliás, tanto ele como a esposa dele, uma mulher muito distinta, uma primeira-dama exemplar na época, mas ninguém inaugurava uma praça em Goiânia que não tivesse uma bateria de foguete. Por isso que ele foi chamado de Manuel Fogueteiro. Mais do que, com todo respeito e com toda a saudade, mais do que o Íris? Não, mais do que o Íris. Mais do que o Íris? Ele era obstinado. Ele era obstinado. Tinha que ter muito foguete. Toda inauguração tinha que ter foguete? Toda inauguração. Quando ele assumiu também o Parque Agropecuário, criou-se também o costume de, quando na abertura das exposições, soltar bastante foguete. Naquela época não tinha a lei de proteção ao meio ambiente dos animais. Provavelmente ele iria ser chamado a atenção.
pelo excesso de foguete em cada praça. Que nem o Goiás fez dias atrás, quando conquistou o título, né, de vice-campeão da segunda divisão, mas o que rolou de foguete ali é uma brincadeira. Mas isso não é privilégio do Goiás, não. Não? Todas as vezes que tem jogo do Vila Nova, do meu Vila Nova, lá no setor universitário, em todos os jogos, os cachorros de toda a região passam mal. Porque o foguetório é nunca visto. O senhor é contra? Eu sou contra. Eu acho que nós poderíamos fazer coisas melhores. O foguete ele já está comprovado de que ele traz uma série de inquietações urbanas. Na zona rural é um perigo, porque termina trazendo queimadas e assim sucessivamente. Nós temos que evoluir. Hoje nós temos uma população de animal muito grande na cidade de Goiânia. Eu sou responsável pelas primeiras leis de posse responsável dos animais, inclusive de posse responsável de carroças e equinos no município de Goiânia. Eu me lembro muito bem quando o senhor começou essa luta. E essa luta ela agora é uma bandeira de vários políticos no município de Goiânia e no Brasil todo. Vamos Anselmo preocupar com carroça? Sim, com carroça. Sim, porque nós temos que proteger os animais de ser espancado. Às vezes o cidadão, o carroceiro é alcoólatra, desconta no animal, coloca peso em excesso. Eu fui muito criticado há pouco tempo, quando eu tornei a evidenciar essa lei. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar para migrar a tração animal para a tração mecânica. É o que eu estou trabalhando com a cooperativa agora. Eu gostaria de falar sobre essa vida do show lá no setor universitário, mas antes eu quero pegar ainda esse restinho de gancho que a gente tem para saber do senhor o seguinte. O senhor se recorda, se eu pedir ao senhor aqui agora, né, o senhor tem 10 mandatos. 10 mandatos. O senhor passou no mínimo por 10 prefeitos ou mais, né, porque alguns morreram, alguns renunciaram e etc. O senhor guarda na cabeça o nome de todos eles? Quase todos. Eu tenho alguma dificuldade, eu estou colocando a desculpa na Covid. Tudo que eu esqueço agora não é a idade, é a Covid. O senhor teve Covid? Eu tive, antes das eleições. É mesmo? Descobri por acaso. Fui fazer um exame, que eu fazia periódico. Cheguei em casa, o telefone tocou. O senhor testou positivo. Tirei todo mundo de casa. Você sabe que eu tenho uma mãe de 94 anos. Primeira coisa que eu falei, tira todo mundo de casa. Qual é o nome dela? Maria de Nazaré Pereira da Silva. Maria de Nazaré Pereira da Silva. 94 anos. Tomara que ela esteja acordada, né? Vai assistir. Nesse horário para assistir. Aliás, beijo para a senhora. Ela gosta de assistir bastante os programas, ela dorme muito tarde. Então eu vou pular essa pergunta. Pois não. Essa pergunta eu vou pular para não, né? Enfim, esquece. Vamos lá. Setor universitário, o senhor veio do Maranhão, não é isso? Vim do Maranhão. Como é que foi essa história de vir do Maranhão? Veio de quê? Veio com quem? Eu vim de uma cidadezinha entre Balsas e Carolina chamada Riachão. Cidade bucólica, tranquila. Meus avós já eram políticos lá. Foi prefeito 3 vezes na cidade. Então isso é hereditário. Já era hereditário. Ele se chamava Coronel Antônio Pereira da Silva. E era coronel de farda comprada, quando você comprava a farda. Naquela época tinha isso. Daí o seu nome, né? Daí sobrinho, né? Sobrinho, porque eu tive também um tio que foi vereador numa cidade chamada Coroatá, no Maranhão, e eu ia meu padrinho. Então, Anselmo Pereira da Silva, sobrinho. Então, a minha família sempre foi política. Meu pai também era político, só que era de uma linha esquerda, né? E nós viemos do Maranhão porque precisávamos estudar. Primeiro eu estudei numa cidade de Porto Nacional e de lá para cá minha mãe fez a mudança com meu pai, com farmácia e tudo, direto para o setor universitário. Mas vieram de quê? Eu tive o privilégio de vir de avião. Olha! Meus irmãos vieram no tão chamado pau de arara. É mesmo? Pau de arara. E isso não deu briga, não? Não, deu não. Eu era novinho, eu já cuidava da farmácia. Eu já era novinho, mas já aplicava injeção em cima de um tamborete. O cidadão chegava para alcançar o ombro das pessoas. O senhor era pequeno? Já era bem pequeno, mas bem ativo, bem dinâmico e com muita experiência já, porque vivia a farmácia. Naquela época, ela era agregada à casa de você, à sua casa. Sei, era muito costume na época. É costume. Né? Tanto é que você tinha que acordar a noite toda para servir as pessoas que estavam doentes, principalmente as parturientes.
Naquela época não tinha médico para fazer parto, eram as parteiras que faziam parto. Elas iam buscar o medicamento à noite na farmácia. E eu já tinha essa experiência de buscar os medicamentos e entregar, dispensar o medicamento às parteiras, o que hoje seria proibido. A farmácia fica onde? Vamos a minha entender. farmácia ela está hoje na Avenida Universitária, bem próximo ao Sesc do setor universitário, um quarteirão acima da Praça Universitária. E a sua casa? A minha casa fica 3 quarteirões perto do quartel de polícia do setor universitário. Ali também. Moro lá há 57 anos, na mesma casa. Como é que é morar 57 anos numa mesma casa? O senhor costuma fazer reformas para mudar alguma coisa? A rotina é a mesma, né? Como eu sou muito ocupado e a vida te exige muito, e eu sou muito participativo na cidade, então praticamente eu sou um hóspede em casa. Um hóspede. Porque eu acordo 5, 6, 6 e meia eu desço para a farmácia, atendo de forma mecânica, compro e pago. Sou eu que compro e pago. De lá eu desço para a cama, chego compra o estoque da farmácia? Já fica tudo preparado, os funcionários, o farmacêutico, já deixa os pedidos prontos, ele já dispensa por lá mesmo. Antes das 9 você pode pegar todas as frequências da Câmara. Raros são os vereadores que não têm nenhuma falta. Eu e mais uns 3. Não temos nenhuma falta na Câmara Municipal de Goiânia. Nenhuma? Nenhuma. Excepcionalmente eu tive quando eu viajei, representando a Câmara fora. E quando ficou com Covid, como é que ficou? Com Covid eu fiz as sessões pela internet e ainda fiz sessão especial minha sessão especial, pela internet, remota. Da sala da minha casa eu presidi a sessão. Agora, essa farmácia tem história, né? Que muitas vezes é contada de uma forma... eu já ouvi essa história de várias maneiras, né? Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para que o senhor contasse para a gente a verdadeira história de Leandro e Leonardo. Eles trabalharam na sua farmácia? Trabalharam, principalmente o Leonardo, que chama-se Emival Eterno da Costa. Ele não gosta do nome. Como é que o senhor tratava ele? Eu chamava ele na época, Emival. Emival? Eu não chamava Leonardo. Emival, vem aqui, e ele vinha? Emival, vem aqui, vai entregar o medicamento. Emival, limpa a farmácia que está suja. Emival, vai para o banheiro e limpa esse banheiro. Isso é absurdo o banheiro dessa maneira. Você trabalha numa farmácia? Encontrei-os na rua por acaso. Eu estava procurando um boy para a farmácia. Sim. Os meninos falaram, está faltando um entregador, nós tínhamos muita entrega. Então eu vou pegar esse endereço aqui ali. E fui lá, procurei e não achei. Voltando eu vi 2 jovens na rua. Eles me pararam no meu Opala. Eu tinha um Opala vermelho, muito bonito. 4,100, não? Opala vermelho, bonito, 0. 4,100? 4,100. É? Daqueles que, quando andava, assoviava na estrada. Eu perguntei, vocês conhecem essa rua 258? Me lembro até hoje. Não, nós não somos daqui, nós somos de Goianápolis. Olhei para um, olhei para o outro. Vocês trabalham? Não, nós estamos numa marcenaria. Olha aqui nossas mãos. Falei, você quer trabalhar? Quero. Na esquina aqui, ó, a 2 quarteirões tem a farmácia São Benedito. Se você quiser, você esteja lá amanhã, 7 horas. Quem chegou lá? Emival. Só Entrei, nem cumprimentei ele. Já fui atendendo os viajantes. O pessoal falou, olha, o rapaz, o entregador, chegou aí, o senhor não quer fazer uma entrevista com ele? Manda ele entrar. Ó, que ele entrou de calção. Eu falei, peraí, manda ele sentar. Mas o senhor vem trabalhar de calção numa farmácia? É, porque minha roupa está suja, eu lavei. Esse foi o começo da vida de Leandro e Leonardo. Depois passei a ajudá-los, comprei o primeiro violão de Jorge na Casa Betânia, na rua 3. Daí para frente fomos ajudando-os até serem chamados de Leandro e Leonardo, que foi dado o nome dos filhos de uma irmã, de uma secretária minha, da Secretaria de Ação Urbana. O nome deles, então, eram de 2 filhos, de uma irmã, de uma secretária sua. De uma secretária minha, da Secretaria de Ação Urbana. E não de outra pessoa, como muita gente costuma dizer. Não, ele costuma errar, ele diz que é do meu filho, do meu motorista, não. É filho da irmã de uma secretária minha. E esses 2 meninos
que eu dei o nome em homenagem a eles, vivem até hoje na antiga Vila Bajá, que é o setor centro-oeste em Campinas. E eles já se encontraram, não? Só uma vez, por acaso, uma revista dessas tradicionais do Rio, veio fazer uma entrevista e colocou os dois juntos, o Leandro e Leonardo e o Leandro e Leonardo verdadeiro, que eram gêmeos. Então, eles se encontraram só uma vez. E qual foi, assim, a sensação, né, que o senhor teve quando eles começaram a fazer sucesso, né? Aquilo deu um prazer especial? Eu já sabia que eles iam fazer sucesso. É. Eu não sei se você lembra de um promotor em Goiânia chamado Vasco Promoções. Sim, grande O Vasco. dia que eu desisti de dizer, olha, não dou conta mais de andar com vocês, na noite, eu sou um vereador, eu tenho farmácia, então vamos fazer o seguinte, eu vou arranjar um promotor para vocês. Levei eles lá na Avenida Castelo Branco e disse, olha, esses meninos vão fazer o maior sucesso. Está aqui o primeiro disco deles. E ele não pegou. Daí eles foram para São Paulo, como sempre, na terra não faz sucesso, mas lá fora faz. Foram para São Paulo, fizeram sucesso e voltaram vitoriosos como estão até hoje. Vasco, rapaz, como é que você me dá uma dessa, né? Vasco Promoções. Vasco, Deixou grande de Vasco. ser o que a gente chama de produtor deles, né? Sim. Levei pessoalmente na casa deles. Na casa deles. Vasco, toma conta. O senhor se lembra o ano que foi isso? 82, 83 no máximo. 82, 83. 82 para 83. Certeza absoluta. O primeiro disco que foi feito na vida deles, eu tinha e dei de presente para um amigo meu que implorou por esse disco. Autografado, evidentemente. Autografado. Ele não autografava naquela época, não. Eles eram muito, assim, Muito tranquilos, simples, né? muito simples. Mas quando saiu o primeiro disco, eu herdei o primeiro disco. Eu guardei muito tempo e um promotor de justiça, amigo meu, que é colecionador de disco, eu fui contar na besteira que eu tinha, tive que entregar para ele. Já era. Mas está em boas mãos. O senhor tem visto os meninos? O menino, não, o Leonardo? Tenho encontrado em alguns eventos desses mais oficiais, mas volta e meia, quando ele passa para ir para a sua casa no Aldeia do Vale, ele de vez em quando entra na minha farmácia, vai na minha mesa, pega todos os papéis, todos, embaralha e joga em cima da mesa. Quando eu chego, que eu olho na mesa, eu digo, quem fez isso? Como que eu gasto uma semana para pôr isso aqui em ordem e vocês dizerem, eles falaram, adivinha quem passou aqui? É Mivaldo. Aquele menino. Aquele menino. Arteiro. Se não fosse jogador, em primeiro plano para os seus telespectadores, se não fosse cantor, seria um dos melhores jogadores de bola do Brasil. Poderia se profissionalizar como jogador de bola. Eu jogava a bola com ele e colocava ele sempre do meu lado para passar a bola para mim, porque eu era ruim de bola. Mas ele era obrigado a passar a bola para mim. Senão pediu emprego. Pediu emprego não, eu dava mais serviço. E serviço desse tipo que o senhor disse que dava Essas para ele? histórias do Leonardo, no meu livro, eu vou reservar um capítulo para contar bons momentos e momentos assim também não muito agradáveis, quando eles voltaram para Goianápolis, desistiram de cantar, e eu mandei buscá-los de volta novamente. Ah, é? Teve isso? Teve essa passagem. Eles desistiram, o senhor mandou Desistiram, buscá-los, eles voltaram a para trabalhar na Goianápolis, farmácia, não? E o meu chefe de gabinete que foi buscá-los para fazer um programa no bar chamado Lucena Shopping. Lucena, ali no 85. Veja que nós dois somos contemporâneos do mesmo tempo. Eu um pouquinho mais velho que o senhor, mas não tem problema. Lá no Lucena Shopping eu fui o presidente da bancada de escolher o melhor cantor. Você adivinha quem é que foi que ganhou? Eles. É eles. Aí ganharam a capa do disco. E eu fui no Temperarista e ganhei um incentivo para eles para formatar também um disco. E de lá eu levava para cantar lá na Vila Nova, no auditório Dom Bosco, no programa Canta Viola, do Veloso. Do Veloso, João Veloso. João Veloso. Do João Veloso. Essa é o começo da história de Leandro e Leonardo, que tem várias passagens excelentes, que nós vamos contar assim ao longo do tempo no livro, numa entrevista, num bate-papo desse aqui, que as pessoas, podem ter certeza, as pessoas que ficam apreensivas de saber como é que surge uma pessoa com tanto sucesso e que veio do lugar mais simples do mundo e continua simples, ele continua simples como era. Verdade, está aí, né?
uma faceta que talvez você não conhecesse, né, do vereador Anselmo Pereira. Muita gente já ouviu falar a história, mas eu acho que não tão completa quanto o senhor narrou para a gente aqui hoje. Essa é a primeira vez que eu estou contando assim com detalhes o início da vida de Leandro e Leonardo. Eu gostei da hora que o senhor disse, vai lavar o banheiro, menino. Não era só isso não. Ia fazer entrega e demorava. Eu perguntei por que esse menino demora para fazer entrega. O vereador não quer conta. Ele está dormindo em cima da bicicleta todo dia na Praça Universitária. Eu falei, entra no carro. Eu tinha um motorista no carro. Falei, vamos lá. Cheguei, encontrei, estava dormindo, deitado com as mãos para trás em cima da bicicleta. Eu meti o pé na bicicleta e derrubei ele. Falei, nunca mais você sai daqui para fazer entrega. A pessoa está precisando de medicamento. Eu já entreguei, mas você está dormindo, volta para a farmácia. Olha, o senhor é Duro. brabo assim? Duro? Bravo. Áspero. Aquilo que eu disse na abertura do programa, quando precisa, o senhor Quando precisa, tem que chegar junto. chega junto. Tá bem, e ele respondia para o senhor ou não? Ele era bem respondão. Ele era genioso, muito genioso. Como era a característica dele. Ele já era de fazer as piadas que ele faz hoje? Todas as piadas que você possa imaginar. Jogando futebol, então, não tinha nada melhor. Que coisa, né? Um dia a gente traz o Léo aqui também, né, para ele contar um pouco mais dessas histórias, né, para falar dessa convivência, inclusive com o vereador Anselmo Pereira. Tá boa demais a história, mas eu tenho que chamar um intervalo, a gente volta rapidinho. Fique ligado aí, não desligue. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje eu tenho certeza que você está gostando, você está conhecendo muito mais sobre o vereador Anselmo Pereira, recordista, né, de mandatos na Câmara de Vereadores de Goiânia, né? São 10. Na verdade, se você fizer um levantamento nas capitais, acredito que o que tem 10 sou eu. Só o senhor? Sou eu. E o senhor vai continuar marchando nessa linha? Ou vai querer agora mudar, vai querer disputar para deputado, alguma coisa? Por enquanto eu continuo vereador, estou ainda no primeiro ano da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Tem muito tempo pela frente. frente. Tem muito tempo ainda, se Deus quiser. Tem muito tempo. Mas o senhor já experimentou o gostinho de ser deputado, né? Já. Eu fiz uma campanha nos anos 94 para deputado, junto com o deputado Barbosa Neto, federal, e eu fiquei o primeiro suplente. No meio do mandato, no meio do mandato, uma deputada ganhou para ser prefeita de Rio Verde, Nelci Spadoni. Efetivou minha vaga. Então eu fiquei de outubro para dezembro com 3 mandatos. Um que eu estava exercitando, o outro que eu tinha sido diplomado, já diplomado vereador, e o outro diplomado e convidado para assumir para deputado. Isso não é para pouco, para muita gente. Não, né? Quer dizer, é o exercício da vida pública que te dá essas vantagens, né? E os Spadoni mostram que gostam do senhor, né? Sim, com certeza. Os Spadoni Beringen. Justamente. E virou prefeita. O senhor vai colocar isso tudo num livro? Como é que vai ser esse livro? A gente vai ficando já assim, do meio-dia para tarde, e os amigos e as pessoas vão dizendo, olha, você tem que escrever sua vida, sua crônica, contar os fatos, contar os causos, ou as coisas da vida pública, ou as coisas da vida pessoal. E nós estamos preparando isso com um amigo, uma parte vai ser com Yuri Godin, que você conhece, já imaginei. E a outra com o presidente da Academia Goianiense de Letras. A Covid me faz surgir a memória aqui agora. É o Covid que salva tudo, né? Salva tudo, né? Então nós vamos preparar, assim, uma espécie de um livro contando os fatos, os episódios, as épocas, os momentos, até mesmo as angústias, as alegrias, as indecisões, porque é a vida, ela é assim, né? Ela é assim. E as pessoas estão nos incentivando e nós vamos preparar esse livro para ver se no ano que vem a gente lança ele. Como é que é a vida do Anselmo Pereira? O senhor já falou a idade aqui, né? O senhor não gosta que fale? Não, pode falar. Mas enfim, seja lá qual for, o senhor, não que esteja do meio-dia para a tarde, como o senhor disse, mas o senhor tem uma grande experiência já de vida. O que é que fica mais para o senhor de saldo de vida? As alegrias ou as tristezas? De quais o senhor se lembra mais e de quais o senhor
gostaria de rever, reviver de uma outra forma? Olha, eu sinceramente, eu tenho que ajoelhar mesmo todos os dias. Eu deveria parafrasear a frase do Íris. Ajoelhar todos os dias. Porque não pode ser tão benevolente o ser lá de cima, ser tão generoso comigo, porque eu não tenho um sobrenome de marca. Eu sou Pereira e da Silva. E da Silva. O Lula também é da Silva. Sim. Então, quer dizer, viemos de uma corrente de atividade própria, de exercício próprio. Então, na verdade, eu só tenho alegria. Eu não tenho nada que me marque aí, que me deixe mágoa, que me deixou alguma coisa de sequela na vida. Eu sou feliz na vida profissional, sou feliz na minha vida pessoal, do jeito que eu sou, da maneira que eu gosto de viver. Sou muito religioso, extremamente religioso. Eu respeito todas as religiões, aliás, eu sirvo todas as religiões. Eu sirvo a católica, eu sirvo a espírita, eu sirvo a evangélica, eu tenho o maior prazer. Agora, eu sou católico apostólico romano. Eu sou, acho que, um dos poucos privilegiados que teve 2 papas para beijar a mão dele. Eu beijei a mão do Papa João Paulo II, nos anos de 80, 82, quando esteve em Goiânia, e agora, há uns 3, 4 anos atrás, ou 5, eu beijei a mão do Papa Francisco. Então, veja você que eu sou um cidadão extremamente feliz. O que eu gostaria de rever? Praticamente nada, porque tudo que eu fiz com muita responsabilidade, fiz com muita vontade de fazer, né? Talvez eu precisasse dar um tempo agora mais um pouquinho para mim, mas eu não dou conta. Eu gosto realmente de servir. Gosto muito da natureza. Eu sou um cidadão que gosta de ir para a roça, plantar, capinar, cortar. É mesmo? Isso eu faço com muita... De calção igual o Leonardo? De calção irreconhecível. Igual o Leonardo? Lá na minha terrinha, em Santa Cruz, eu tenho mais de 18 cachorros, mais de 15 gatos e muito bode, porque eu sou maranhense. Maranhense gosta de criar bode. Bode? Bode. Ah, bode? É, bode. Bode? Bode. O bode, bé? Bode, esse mesmo. É? Então, lá na minha terra, quando eu vou, eu fico só um dia lá. Esse dia me recarrega todas as energias que eu preciso para a semana. Quando eu não vou a semana lá, eu fico meio brocochô. Então, o meu contato com a natureza... Sente saudade do bode? Sinto saudade de ir ao local, plantar, cortar, buscar limão, buscar manga, laranja, goiaba, o que for. Quando eu tenho muito, entrego nas creches. Eu gosto de ter um pomar muito, muito grande. Geralmente, quando sobra, eu trago e entrego nas minhas creches, que eu sou vice-presidente das creches filantrópicas. Eu levo o que sobra para algumas. O senhor ocupa tantos cargos, né, que fica difícil falar um pouco de cada um. Né? O senhor é de uma entidade também... do Rotary, do Lions, do Lions também? Rotary, do Lions. O senhor consegue ser dos dois? Consigo ser dos dois. Eu sou um dos poucos que ambiguamente é aceitado entre os dois. E eu preciso tomar cuidado, porque tem hora que eu vou com o bottom do Lions no clube de Rotary e eles ficam me olhando. Mas eles já entenderam que eu tenho possibilidade de ocupar os dois. É o Covid. É o Covid. Agora tem a desculpa boa. Tem a desculpa do Covid. Não, é o Covid. Mas eu consigo... Uma cartelinha Uma assim, cartelinha, é o Covid. É o Covid. Mas eu consigo exercitar as 2 atividades do Rotary. E além de eu ser também de outras entidades, eu sou diretor do Sindimóveis, eu sou conselheiro da Federação do Comércio, eu sou de vários sindicatos em Goiânia e participo deles ativamente. Que legal. Quando o senhor para e pensa, né, que são 10 mandatos, né? O que é que vem à sua mente? Qual o projeto que marcou mais o senhor nesses 10 mandatos? Seja, enfim, para beneficiar muita gente, ou seja, para beneficiar menos gente, mas que igualmente foi importante. Qual deles foi o mais importante na sua vida nesses 10 mandatos? Um dia eu ia fazer um colégio em um bairro chamado Residencial Alphaville. Não é Alphaville daqui, da região leste. É lá próximo de Abadia.
Ao chegar lá e levar o dinheiro e o projeto, não podia fazer no colégio, porque o bairro era ilegal. Daí eu fui fazer uma pesquisa em Goiânia, nós tínhamos mais de 300 mil pessoas morando em Goiânia em bairros irregulares e clandestinos. Porquanto não tinha escritura, não podia pedir um empréstimo, não podia dar nada em garantia. Então, um dos maiores projetos que eu considero da minha vida e que me deu o prazer de fazer foi a lei de regularização fundiária de Goiânia e, ao mesmo tempo, a nova lei de parcelamento do solo da cidade. Naquela época, você comprar um lote em Goiânia era só para quem era rico. Quando eu fiz a chamada Lei Anselmo Pereira, a 7.222, eu desengessei Goiânia. Eu legalizei mais de 150 loteamentos irregulares e clandestinos. Eu abri as portas para que a pessoa dissesse, eu posso ter a minha escritura. Isso me realizou. Isso me fez me sentir realmente um vereador, porque eu beneficiei milhares de pessoas. E eu guardo isso como se fosse assim, um troféu do meu mandato. Possibilitar que a vida das pessoas pudesse ter um colégio, uma escola, em bairros irregulares e clandestinos. E até hoje, boa parte das minhas ações na Câmara é justamente localizada para a legalização fundiária do município. Falando em lotes, vereador, só me perdoe aqui a pergunta, mas quantos lotes o senhor tem? Eu tenho bastante. O que eu vou dizer aqui que vai estar no livro? Em 1978, 77, eu tinha uma ideia de comprar imóveis. O primeiro lote meu vai estar no livro, que eu escrevo isso para o Cresce e para o Sindimóveis. Eu fui comprar com um corretor chamado Manel Pé de Pato. E ele colocou um facão do lado. E eu e ele fomos de bicicleta buscar o local do lote. E andei do setor universitário, eu falei, não é possível, no meio desse mato. Aí o seu Manel virou e falou que aqui está o lote. E eu comprei, da Imobiliária Amarantes. Adivinha o que é lá hoje? Parque Amazônia. E eu tenho esse lote até hoje lá. Pois é, para que o senhor compra tanto lote se o senhor não constrói? Eu construo. Ultimamente eu estou criando juízo na cabeça e estou vendendo e construindo, até porque os impostos estão altos. Então eu sempre aconselho as pessoas que querem fazer investimento. A ciranda financeira é muito perigosa. Veja você que uma hora a poupança te toma. Veja o que aconteceu em governos passados. Quem tinha dinheiro em poupança, o que aconteceu na época da dona Zélia, perdeu o dinheiro. Quem é que tomou o seu imóvel? Ninguém, ele só valoriza. Então, eu sempre digo ao cidadão, se você pode poupar em imóvel, faça, porque você está deixando aí para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, seja para quem for, porque é uma poupança real, ela é real. E você dá um sentido a ela, melhor ainda, quando você dá um sentido social. Como é que o senhor vai fazer, né? Porque a gente está do meio-dia para tarde, mas de repente chega a noite, né? Um dia vai chegar, a gente não sabe quando, espero que demore bastante, para mim, para o senhor, para todos nós, mas um dia vai chegar. Como é que o senhor vai fazer com tanto lote para dividir com os parentes? O senhor tem muitos parentes, muitos irmãos, muitos... Na verdade, não tem tanto lote assim, não. Eu tenho alguns lotes que eu comprei nos anos de 80, de 90, e até hoje eu tenho a mania de passar no lugar e vejo uma tendinha vendendo, eu paro, entro. Agora minha família já proibiu. Eu falo, você para de comprar esse trem. Eu até hoje pago carnê de lote. Eu passo lá, vejo bonito o lote. Por quê? Porque eu me especializei nisso. Eu me especializei em parcelamento do solo. Você sabia que uma das profissões minhas é corretor de imóveis? Eu sou formado em ciências imobiliárias. Eu sou corretor de imóveis inscrito no Cresce. Porque é uma das minhas atividades. Eu agora posso comprar e vender imóveis. Só que eu não tenho tempo para exercitar. Mas eu faço isso para administrar o que é meu. Mas para comprar tem. Para comprar tem, mas eu não vendo, eu compro de colegas meus. Então essa reserva que eu tenho, eu quero destinar ela ao que você acabou de dizer.
a dar ao momento exato que você está de meio-dia para tarde, porque para você ter aí uma base de sustentação na sua vida, ter um equilíbrio financeiro. Até quando eu vou ter vitalidade para estar na vida pública? Até quando eu vou ter vitalidade para estar no balcão de uma farmácia ou advogando? O senhor já parou para pensar nisso? Como? O senhor já parou para pensar nisso? Já parei e tenho tomado algumas atitudes em relação a esse tipo de comportamento. A gente sempre recebe sinais de que o tempo está passando, que o tempo está chegando. O Paulo Berg de hoje não é o mesmo Paulo Berg que eu conheço de mais ou menos 20, 30 anos atrás. Nós mudamos. Claro. E a vida nos faz mudar. Embora lento... O que tem de bom tem de ruim, né? O que tem de bom tem de ruim. Embora lento, mas às vezes dá os sinais. Não, eu fico olhando, a semana parece que passa rápido demais, o ano acaba logo, né? Não é assim? Aliás, se você prestar atenção com a modernidade, o tempo passa mais rápido e exige mais de você. Esse é o caminhar do mundo moderno. Falando em modernidade, o senhor é adepto das modernidades? O senhor é bom no WhatsApp? O senhor é bom na internet? O senhor Sou é bom nessas excelente coisas? quando tem 3 assessores junto comigo. Como eu sou bom! Como eu sou bom! Se você quiser dar um diploma de pré-alfabetizado em rede social, me entregue que eu recebo. Eu sou muito bom com 3 assessores de lado. Sozinho não vai a lugar Sozinho, eu mal faço, não, mas eu faço bem feito. Eu posto nas redes sociais, eu respondo no Facebook, eu respondo no Instagram, eu faço as mensagens, eu gravo pessoalmente o que eu às vezes inauguro, eu direciono o meu pessoal a fazer da forma que eu entendo que é bom para mim e que mostre para o meu leitor o que eu estou fazendo. Eu já dei uma zapeada, uma entrada nas suas redes aí, dei para ver que o senhor tem mais de 12 mil seguidores, né, no Instagram, mais de 12 é isso? mil seguidores e assim... Quer deixar o endereço do Instagram para as pessoas Anselmo Pereira Oficial. Está escrito dessa maneira. Cadê? Não tem nenhum dos meninos. Na hora que precisa deles. Não estão por aí. Anselmo Pereira Oficial, você já acessa o meu Instagram. É fácil de achar. E o Facebook do mesmo jeito. O senhor me contou uma história que eu gostaria de ouvir agora com mais detalhes durante o intervalo. O senhor falou que o senhor é formado em Direito, né? E o seu padrinho de formatura em Direito foi? Íris Rezende Machado. Olha. Eu tive o privilégio de ter formado na Pontifícia Universidade Católica, antiga UCG, no setor universitário. E são 3 padrinhos, um dos padrinhos foi Íris Rezende Machado. Na época, ele foi escolhido, não me recordo se foi na época que ele estava ou não cassado. Mas como foi nos anos de 1978, provavelmente estava nos 10 anos da exceção. Por isso que nós o convidamos para que ele fosse prestigiado junto conosco na nossa formatura. Em respeito, né? Em respeito a ele, até porque ele também tinha montado um escritório de advocacia lá na Rua 3, no fundo do Jockey Club, perto do Colégio Modelo. Lá ele fez um grande escritório de advocacia. Aliás, um grande homem que eu me inspirei muito em sua vida para ter essa longevidade de mandato. Foi Íris Rezende. Eu aproveito a gente falando de Íris para fazer uma pergunta para o senhor que talvez possa colocá-lo numa situação tanto quanto difícil, fique à vontade. De repente chame o Covid para ajudar a não responder, bota a plaquinha aí. Mas o senhor deve ter pego seguramente aí uns 15 prefeitos pela frente, né? Sim. Como vereador. Qual foi o melhor? Eu diria 1 ou 2 melhores. Íris e Dacia Costa sempre foram excelentes prefeitos. Olha que coisa, alguém dizer para mim que eu vou dizer Dacia Costa, e a história comprova. A reeleição da Câmara Municipal de Goiânia com Dacia Costa foi mais de 80%. 80%. Com a entrada dos suplentes que entraram depois, deve ter chegado a 85, 86. Íris foi um excelente prefeito, porque ele nos ensinava a ser político. Cada vez que você ia à mesa do Íris, você saía com uma grande lição. Agora, se você me perguntar, um prefeito diferenciado, da época, do período das exceções,
Nyon Bernais. Aí ele já promovia uma pré-democracia dentro da sua administração. Embora tendo sido escolhido no primeiro mandato, como sendo escolhido pela Revolução, no segundo mandato ele foi eleito e ele já dava sinais de plena democracia e modernidade para as cidades de Goiânia. Que pena, né? A gente tem só mais 4 minutinhos, mas eu vou arriscar uma pergunta ainda para o senhor, para não deixar de ouvi-lo sobre a eleição que está chegando aí. A eleição do ano que vem, desse ano de 2022. O que é que o senhor espera dessa eleição? Quem tem favoritismo, quem não tem? Como é que vai ser? Com a experiência toda que o senhor tem. Então, nós temos 2 momentos. No campo federal, nós estamos começando a experimentar as novidades. Começa a surgir nomes. Lamentei profundamente, eu fui do PSDB, lamentei profundamente que exercitaram uma escolha e que terminou caindo no Dória. O Dória é um cidadão sério, comprometido, mas poderia ter tido renovações. Em Goiás, nós vamos ter disputas salutares, eu tenho certeza. O nosso governador Ronaldo Caiado está trabalhando, está se fortalecendo, está fazendo o dever de casa, mesmo na crise da Covid, que foi uma crise de exceção plena, ele está conseguindo manter aí o Estado em funcionamento. Mas vai ter outros nomes que vão ser disputa, ao meu entender, a mais democrática possível. O que é muito bom para todos nós, homens públicos, quando surgem nomes, até para nos renovar e fazer com que a gente se renove no trato da coisa pública. A disputa é muito salutar. Então, nós vamos ter disputa em Goiás, de forma extremamente democrática, surgem nomes novos aí, tem esse menino de Aparecida, o Mendanha, que vem aí com uma carga de prestígio dele próprio, mas o governador do estado está caminhando de forma palma a palma, cumprindo a sua função. Veja aí, ó, ele lançando o mutirão do Íris Rezende Machado. Eu fiz câmbio itinerante. Naquele mesmo lugar eu coloquei, naquela época, quase 15 mil pessoas. Ele colocou agora quase 70 mil pessoas. Significa que há uma aprendizagem para o processo eleitoral. O bom processo eleitoral é quando se tem boa disputa. É isso que eu espero para 2022. E prestígio também. E prestígio, isso é fundamental. Tá bem, Anselmo Pereira, estamos chegando agora realmente ao fim, são 19h30 pelo horário em que a gente está gravando o programa, a gente não esconde do telespectador que o programa é gravado, né? E temos aí 2 minutinhos, e eu quero aproveitar esses minutinhos para agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né, que vai ao ar pela TV Brasil Central e também pela Fonte TV, e aproveitar, sabendo que o senhor tem sido convidado também pelo pessoal da Fonte TV, para convidá-lo, em nome da Fonte TV, embora, né, não me tenham pedido isso, mas convidá-lo também para dar uma chegadinha lá, prestigiar o pessoal lá que gosta muito do senhor também. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa, Paulo, eu tenho um respeito muito grande por você, tenho um carinho pessoal por você. Você nasceu em Goiânia pelo meu título de cidadania. É um dos títulos que eu tenho assim, maior respeito e referência. Muito obrigado. Foi lhe conceder o título à época que você realmente se tornou cidadão goianiense. E com o seu abono, a hora que me fizeram o convite lá na televisão, eu vou. Eu ando meio reticente de entrevista, mas eu vou, porque você acabou de me instigar a isso e abonou a minha ida lá. Que bom, que bom. Um abraço aos seus telespectadores e é um prazer muito grande. Esse bate-papo aqui vai para o livro do vereador Anselmo Pereira. Ah, que legal. E eu tenho certeza que esse livro vai trazer muitas coisas mais interessantes até do que a gente falou aqui durante esse programa todo. Vereador, muito obrigado, prazer, meu respeito muito grande pelo senhor, respeito de toda a família, a Magali, os Santos, o senhor sabe disso, a família toda. Um grande abraço para o senhor e eu espero que a gente se veja mais vezes, que o senhor realmente está meio recluso, não pode. Deixa a Covid de lado, esquece a Covid, esquece de esquecer os amigos, né? E venha viver com a gente também. Obrigado. Um prazer. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado a você também, telespectador. Muito obrigado pela audiência, você internauta. A gente volta semana que vem. Espero que tenham gostado e eu tenho certeza que gostaram. Tchau.